Salve, salve galera de Rio Preto e região! Começamos mais um episódio do Rio Preto Cast e hoje a gente vai falar de um tema muito especial. Eu sou o Delmo Serrano e o tema de hoje, Leandro, é saúde mental. É verdade. Boa tarde, galera. Boa tarde não, Não né? pode falar boa não tarde. Não pode falar boa tarde. É bom dia, boa tarde, boa noite. Exatamente. Bom, pessoal, hoje é um tema super bacana e diferente. Que nós vamos falar da saúde mental com literatura. Você já parou para pensar se isso fazia sentido? Se pensar em alguns anos atrás, né? Vamos aprender muito sobre isso hoje. Como a saúde mental está relacionada com a literatura. Se você já gostou desse tema, você sabe qual que tem que fazer, né? Curtir o vídeo, clica no sininho, se inscreve no nosso canal, compartilha com seus amigos. Esse projeto vem do fundo do nosso coração. A gente vai trazer convidados excelentes para todos vocês. E temos aqui hoje a presença ilustre de duas queridas amigas nossas. Sandra Reis, nutricionista especializada em psicodrama, e Vanilda Tânios, que é psicóloga especialista em psicologia jurídica. Tudo bem, meninas? Obrigado por aceitarem o nosso convite. Tudo ótimo. E a gente está muito feliz de estar aqui junto com vocês. Uma delícia, né? E falar sobre algo que a gente ama. Psicologia, saúde mental, literatura. Não tem como, né? Não tem erro. Não tem erro. A gente está muito curioso para saber mais sobre esse projeto. Eu já participei de um desses encontros e para mim foi uma mudança assim, radical de percepção da literatura que eu tive. Já compartilhei um pouco com vocês e vamos compartilhar para quem está nos assistindo também. Mas antes, aproveitar, a gente tem uma nutricionista aqui hoje, né? Ah, com certeza. Sandra, podemos comer McDonald's? A gente queria começar fazendo essa pergunta porque assim, qual é a pressão de uma nutricionista do McDonald's e de uma psicóloga daquela surtada de vez em quando? Como que funciona isso pra vocês? Olha, a gente pode sim comer McDonald's, sem problema nenhum, desde que isso não seja uma rotina, né? Sim, se você sim, tem o cuidado com a sua saúde, de sempre estar bem nutrido, de ingerir o que é necessário, uma vez ou outra o McDonald's não faz mal para ninguém. Isso se torna um problema quando você faz disso uma rotina, né? Então, sim. Sem problema nenhum. Muito bom ouvir, hein, galera? Com moderação. Com moderação. Você sabe que uma vez você me falou que você foi para um congresso que o tema era a diferença dos alimentos diet e light. Você falou, foram lá falar dos alimentos diet e light. Eu falei, Leandro, vamos começar perguntando para ela a diferença dos alimentos diet e light, para ver o que ela vai responder aqui. Eu te respondo hoje com outra resposta totalmente diferente daquela época. Alimento diet light não é alimento. Boa, tá vendo? Boa. Mas, gente, agora... alimento bom é aquele alimento de verdade, Exatamente. Né? Lá do sítio, Da da terra. fazenda, da terra, exatamente. Mas então, gente, falando sério agora, eu queria saber a visão de vocês sobre saúde mental. A gente sabe que é um tema que hoje está super na moda. Saúde mental é algo hoje que até no mundo corporativo ele chegou. E o que vocês entendem sobre isso? Vanilda, você, o que você entende por saúde mental? Nossa, eu fico feliz, né, em te ouvir falando que ele está aí em evidência, né? Ele faz parte hoje da preocupação, do cuidado, porque ele é o nosso pilar, né? Ele nos leva para enfrentar e para viver de uma maneira a poder realmente aproveitar a vida. É como se a gente estivesse olhando assim para o nosso motor, né? A saúde mental, ela traz isso. Ela traz recurso para a gente enfrentar momentos difíceis e recursos para a gente se permitir usufruir dos momentos bons. Então, isso não é não ter problemas, não é não ter dificuldades, aí eu estou saudável mentalmente. Não, é você ter condições de enfrentar apesar de ter problemas, saber lidar com as dificuldades, né? Reconhecer os seus recursos, fortalecê-los. Então, passa pelo autoconhecimento. Saúde mental é isso, é você buscar dentro de você a sua essência. Quem é você? O que você tem de fragilidade? O que você tem de recursos? E a gente adora falar disso, né, Sandra? Adoro. Porque quanto mais você se conhece, mais você tem possibilidade de viver em equilíbrio, né? Viver se aceitando, viver cuidando das suas dificuldades. A gente não está aqui para negá-las, a gente está aqui para aprender a lidar com elas. Elas fazem parte do dia a dia. Isso é saúde mental. A gente vê que a vida não é perfeita, não somos perfeitos, mas temos recursos. Sim, com certeza. Ou precisamos desenvolvê-los quando eles estão mais vulneráveis. Isso é saúde mental.
profundo, né? Muito. Aí eu fico pensando assim, o quanto é difícil a gente olhar pra gente, né? Porque a gente busca muito no externo, né? A gente busca muito, o que fora que eu consigo, mas a gente esquece do interno, né? E às vezes é extrato interno, que é aquilo que vem de dentro, é o que a gente sente, é o que, né, o que nos faz bem, que vem do coração, enfim. Acho que realmente é muito nessa linha mesmo, né? De olhar para o interior pra gente buscar o melhor da gente, né? De um ponto desafiador. E até Olhar pra fazendo um link aí com a Vanilda, né? Eu venho da nutrição, né? 32 anos vai fazer esse ano que eu venho da nutrição, e muitas vezes eu falo, o simples se torna complicado, né? Então, eu tenho muita queixa no consultório, às vezes, de, puxa, eu não tenho foco, isso me deixa ansioso, isso me deixa, né? E já vai levando para um grau de complexidade tão grande que, às vezes, a pessoa esqueceu de olhar para o básico, né? Como que eu me nutro? Né? Como é que eu escolho o alimento que eu vou colocar para dentro de mim? Né? E, às vezes, é um desalinhar, um desajuste aí, vamos dizer assim, da ingestão alimentar. A gente sabe que foco tem a ver com um monte de nutrientes, né? Outros tantos para ansiedade. Então, às vezes, a falta de uma boa alimentação te leva a uma perda de foco, aumento de ansiedade, insônia e tantas outras coisas. Quando você começa a cuidar da base, eu acredito, né, falando como nutricionista, que aí você vai entendendo e vai chegando mais perto da sua essência, e aí sim, né, começar a olhar para a ampliação das suas emoções, dos seus afetos. Então, falando do lado nutricional, às vezes é ali, é adubar o teu terreno, né, começar por aí. Ô Sandra, e como que essa sua formação em psicodrama te ajuda hoje nesse contato, nessa parte nutritiva, nessa parte de dar um cardápio para uma pessoa, tentar mudar a vida de uma pessoa? Como que essa parte do psicodrama te ajudou nisso? Tá. Não é que me ajuda hoje, ela me ajudou a me estabelecer como nutricionista. Desde que eu comecei, meu primeiro consultório foi numa clínica que chamava Clínica de Psicologia e Nutrição. E tinha bem estampado lá na porta, né, da clínica. E as pessoas chegavam e achavam que eu era a psicóloga e a nutricionista. E elas chegavam com as dificuldades alimentares, mas elas despejavam um monte de emoções. Chegavam colocando todas as emoções e falavam, eu acho que isso que me ajuda a ir mal na minha escolha alimentar. E eu comecei a ficar muito preocupada. A minha formação é técnica, né? Nutrição. Como que eu ia lidar com tudo isso? E aí que eu fui para a formação. Então, já veio muito junto a especialização em psicodrama, já veio muito junto com o término da minha formação em nutrição. E me ajuda grandemente. Por quê? Me ajudou a ouvir, né, a perceber, a sentir melhor o paciente que senta na minha frente, né? Além de entender, eu colocar algumas coisas, não que eu faça terapia com o meu paciente, não é nada disso, mas pontuar algumas coisas. Você precisa olhar mais para isso, né? Se você olhar isso, talvez vai ficar muito mais fácil de você escolher o que você está colocando para dentro. Então, me ajudou grandemente. Eu sou nutricionista, né, há tantos anos, e eu dou graças ao psicodrama, porque ele ampliou meu consultório. Olha que bacana, né? E aí, a gente, em cima até disso que você falou, veio a pandemia agora recentemente. Ainda estamos, né, em pandemia. E assim, muito se fala, né, de saúde mental. Acho que aí que veio o boom. Não que não se falava antes, né? Mas hoje, realmente você fala assim, tudo tem saúde, tudo que você vai falar tem saúde mental, as pessoas se preocupam, como o Delmo citou aí no começo, né? E qual foi o impacto disso, né? A gente sabe do projeto de vocês, que a gente vai comentar daqui a pouco, mas como que isso impactou na rotina de vocês, nos pacientes que vocês começaram a atender, se foram aqueles pacientes assim que, nossa, e agora, para onde eu vou? O que será que eu faço? Ou não, manteve a rotina que vocês tinham? Como é que foi? Não, a rotina mudou bastante. A demanda, em função de como a saúde mental está sendo vista e como as pessoas estão se possibilitando esse cuidado, ela é uma demanda grande. A pandemia fez um boom maior, né? Assim, de
pela própria natureza da mudança que todos nós enfrentamos, né? Então, uma perda de uma série de atenuantes que possibilitava cuidar de si. Sair, ver amigos, né? A liberdade. Essa perda da liberdade associada ao medo de morrer ou de perder alguém foi, assim, extremamente devastador nas questões emocionais, nas inseguranças, na ansiedade, no pânico. Então, foi um período bastante difícil. Por outro lado, foi um período de abertura para se cuidar, né? Isso também foi muito bom. Olhar que é possível lidar com isso foi algo que eu experimentei com muito bons olhos nesses 2 anos, né? Pessoas que adiavam ou que se esforçavam muito para lidar com as próprias dificuldades, se exigindo tanto, a pandemia fez com que ela se permitisse que, olha, é o limite, né? Porque algumas fugas, algumas proteções deixaram de existir por esse período. E aí foi necessário olhar realmente, cuidar realmente daquilo que vinha sendo postergado. Então, eu acho que foi assim, um período que a gente desmistificou muita coisa, principalmente em relação à saúde mental, abriu aí um espaço para ver a importância desse cuidado, né? E possibilitou um resgate mesmo do quanto você, se cuidando, você percorre a vida de outra forma. Então, eu vi com muito bons olhos, olhando para o saldo, embora com muito sofrimento, né? Ô, Vanilda, uma questão que eu sempre abordo, já fiz essa pergunta para a Sandra algumas vezes, mas que eu sempre fico pensando assim, uma coisa era, sei lá, há 5 anos, quando você atendia um paciente que passou por um divórcio, que passou por alguma situação que você ali está ajudando a pessoa. Agora, quando você enfrenta uma pandemia, que o seu paciente perdeu a liberdade, mas você também perdeu. Ele está ali com medo do pai morrer, mas você também está com medo disso. Como que foi isso para você lidar com essa perda desses atenuantes, tanto para o seu paciente quanto para você ali que estava do outro lado? Nossa, importantíssimo, Delma, esse olhar, porque tudo passa por nós, em primeiro lugar. Então, na própria formação e no seu direito de sentar à cadeira para ouvir alguém, para entender alguém, ajudar essa pessoa a se entender, primeiro cuidado é com você. Então, esse processo de um cuidado pessoal, ele é um processo da vida do profissional. Ele primeiro tem que ter essa experiência. Então, o início da pandemia, falando assim da minha experiência, também foi um período que eu passei primeiro pela reclusão. Para tudo, vamos ver que bicho é esse, o que eu vou fazer com isso, né? Então, teve esse período meio que de uma pausa para olhar e administrar aquilo em mim. E isso é tão forte que quando você está sem condições de cuidar do outro, o outro não vem. Então, tem uma questão que eu amo, né, a nível de inconsciente, a nível de um compromisso profissional, de um caminho que eu acredito, que protege a mim e protege o outro. Então, eu vivi esse período de poder cuidar de mim, né, olhar para esse momento para depois começar a cuidar do outro. E isso foi fundamental. Foi fundamental. Incrível, é incrível. Isso que a Vá fala, né? Que a gente passa primeiro pela gente e é fato, né? O primeiro ano da pandemia, lógico que teve uma parada de tudo. A gente foi para o online, mas primeiro a gente teve que entender como que seria esse online, principalmente para consultório, né? Como que o nosso conselho ia lidar com isso e tal. E nesse período a gente passou pela experiência da reclusão, de ter que conviver 24 horas com as pessoas que moravam dentro da nossa casa, de preparar o alimento da gente, depois que veio o boom do delivery e tal, mas de preparar o alimento da gente. E falando na experiência nutricional, quando eu fui para o online, né, depois dessa adaptação, os relatos que eu tinha era esse. Olha, um sintoma que eu tinha sempre, por exemplo, uma azia, uma indigestão, agora que eu estou fazendo a comida em casa, acabou. Parei de tomar remédio. Eu nem vi que eu parei de tomar o remédio, porque eu já não tinha mais o incômodo, né? Então, eu acredito que esse período
dentro, né, da psicologia, e eu estou falando aqui dentro da nutrição, mesmo que ele não se mantenha das pessoas produzindo o próprio alimento, tendo essa maior escolha, mas ficou um registro. Que quando a gente separa um tempo para a gente cuidar da gente, o nosso tempo ele vai se transformar, ele vai aumentar. Porque quando você está cuidado, quando você está bem, né, o teu tempo ele rende muito mais, né? Então foi bastante transformador, sim. Muito bacana, né? E aí, tem até uma questão, que a gente estava conversando antes aqui, de quando que a gente deve procurar um profissional, né? Porque, por exemplo, o nutricionista a gente procura quando quer fazer uma dieta. Ou quando tá o exame de alterado, né? O colesterol de alterado. Não, precisa fazer alguma coisa, né? E o psicólogo quando fala assim, surtei, sei lá, deu burnout, não sei, pode acontecer qualquer coisa assim, ou então... eu perdi alguém, pensando na visão da pandemia, né? Ou então eu perdi alguém, acho que preciso conversar com alguma pessoa fora do meu nicho de amigos e família, né? Então, assim, existe esse tabu e quando as pessoas, na visão de vocês, devem procurar, né? Um profissional da nutrição e um profissional da psicologia, né? Pode começar, Fá. Ok. Eu acho que a gente já viveu tempos muito difíceis, né? De estigma, de proibição, né? Dessa coisa assim, ou é muito caro, ou é para louco, né? Ou eu vou em segredo, então enquanto eu não conseguir fazer essa redoma do segredo eu não vou. Então já tivemos, de uma demanda bem significativa, muitas dificuldades. O que é muito triste, porque muitas pessoas se privaram, né? A gravidade foi inevitável por se privarem, então as consequências também foram tristes da gente acompanhar. Então, hoje, eu vejo isso com muita diferença, né? Hoje, os consultórios estão lotados, infelizmente, pela questão da patologia, mas felizmente pela permissão de se cuidar. Então, os consultórios estão lotados, as pessoas procuram buscar, muitas vezes, no início, a maioria? Infelizmente, ainda não. Infelizmente, ainda não. Muitas vezes vem já com uma patologia diagnosticada ou numa relação de casamento. Eu trabalho, além da jurídica, a minha especialização em consultório é terapia de casal e família. Então, vem já num período bastante delicado da própria relação, já com muito sofrimento. Então, ainda tem essa questão, mas nesses 36 anos aí de estrada, a diferença é muito grande. A diferença é muito grande. Hoje a abertura, ou porque o amigo fala, ou porque eu tenho alguém que faz, né? Ou porque lá na minha empresa, lá no RH, me deram esse toque. Então, assim, nós temos hoje, além da internet, além da demanda de informações que nos chegam, às vezes inclusive em excesso, mas que nos possibilita conhecer que existe recurso, nós temos também muitas fontes, o psiquiatra encaminha, então coisas que mudaram, isso não existia, assim, para quem tem uma trajetória de longa data, conviveu com o plantio muito solitário, hoje não, hoje isso transita em muitos contextos. Você está numa roda de amigos, alguém tranquilamente fala, eu faço terapia. Aí com quem você faz? Isso pode entrar numa roda de conversa com naturalidade. Então, as portas já estão muito mais abertas. E na nutrição não é muito diferente, não. A Vanilda falou do plantio, né? Quando a gente começou, a gente tinha que explicar o que era, né? Na nutrição, tinha que explicar primeiro o que era. E hoje, a diferença é gritante, né? Você falou das pessoas procurarem quando, né, tá com algum problema, uma obesidade, alguma coisa assim, mas hoje eu já recebo muito no consultório pessoas querendo se cuidar para não adoecer. Então, prevenir, né? É muito interessante ver esse pessoal que se conhece, quer
desenvolver o seu melhor na parte física, na parte, né, a gente está falando de saúde mental, de atenção, de foco, de ampliação mesmo. Então, as pessoas buscam, sim, não estando doente, mas, lógico, ainda a grande maioria é de pessoas que são diagnosticadas ou estão desconfortáveis com o corpo e tal. E hoje, Vanilda, né, antes, assim, eu demorava o quê? Uns 10 atendimentos, umas 10 sessões, vamos dizer assim, para começar a poder falar da importância de ir para terapia. Hoje, no segundo ou terceiro atendimento, a pessoa já está aberta. Então, as pessoas, né, estão mudando mesmo, ela já está aberta. Às vezes, antes de eu sugerir, porque eu fico sondando, né, ali até que ponto que eu posso ir, antes de eu sugerir, ela já pergunta, você acha que se eu estiver em terapia é legal? Ou então já chega assim, Vanilda, eu já estou em terapia, muda aí o que tem que mudar, que eu vou levar essas questões para lá. E ok, e a gente vê que o resultado é muito mais efetivo, né, vamos dizer assim. E os homens? Sempre foi uma questão de que esse tipo de abordagem era mais feminina, né? As mulheres vão para terapia, as mulheres vão para nutricionista. E os homens, têm procurado vocês ou não? Essa eu começo a responder, porque eu acho muito interessante. Desde que eu iniciei, eu tenho pacientes homens, desde que eu iniciei. E a diferença que eu vejo na nutrição do homem é que quando ele marca a consulta e ele vai, ele sabe o que ele quer, o que ele vai fazer. Ele vai fazer o que foi orientado. Ele não chega testando. Ele não chega, então, o que você acha? Não. Ó, tô assim, assim, assim e quero ficar desse jeito. O que eu tenho que fazer? Eu oriento. Esse homem, ele vai fazer, assim, muito bem feito e vai ter resultado. Então, é uma característica do homem. Ele chega muito mais decidido. A mulher ainda chega um pouco sondando, será que não tem outra alternativa, outra possibilidade? E assim, falando em quantidade, lógico que nesses últimos tempos aumentou muito, né? Os homens também estão bem conscientes dessa prevenção, desse cuidado. É bem interessante ver. Gostoso a gente ouvir, né? Como tem diferença, né? Entre uma área e outra, enfim. No consultório de psicologia, em especial, tem uma prevalência da mulher na busca ou no encaminhamento do parceiro, do esposo, do filho, seja de quem for. Quando eles vêm, na maioria das vezes, eles vêm porque lá em casa estão pedindo, né? Tá difícil e está sendo colocado que a dificuldade é minha. Então, a espontaneidade de chegar e falar, vim porque eu percebi, isso é muito frequente. Isso é muito frequente. Por outro lado, isso é muito parecido com o que a Sandra colocou, a adesão é fantástica. A adesão é fantástica. Vencido esse primeiro passo, acabou. Entra com muito desejo de ficar bem, né? Compreende o benefício esse espaço é seu, né? Sem julgamento e é o seu momento. Então, isso passa a ter uma importância muito, muito interessante. Então, a gente ainda lida com essa dificuldade desse primeiro passo, mas ele também já diminuiu. Eu vejo que, assim, falta ainda um caminho a ser percorrido, né? Até como um despertar mesmo do seu direito. Eu acho que muitas vezes existe uma exigência tão grande, né, de dar conta, de se fechar, de não poder mostrar as próprias fragilidades, né? Isso pode ser recriminado, isso está muito embutido na própria demanda do que interiorizou na educação ou na cultura. Então, isso ainda não chegamos onde precisamos, mas já avançamos. Eu sou muito otimista, eu acredito muito que o ser humano cada vez mais tem condições de avançar. Então, está indo. Sim. E até eu vejo assim que a nossa geração, né, a geração assim dos mais jovens,
ela é aberta mais a isso, né? A gente às vezes conversa com os pais, tios, os amigos mais velhos, as pessoas mais velhas. Aí quando você fala ou de eu tô indo na nutricionista, então eu tô fazendo terapia. Ele, pra que você tá fazendo isso, Jogando né? dinheiro fora, né? Pra ganhar dinheiro fora. Então eu imagino que tem esse público, né, ainda. O público mais velho acho que tem um pouquinho mais de resistência, né? Nesse sentido, né? E o Encontros, né? Como que surgiu o Encontros? Assim, foi vocês já se conheciam antes? Como é que surgiu? Tem história, né? Tem história. Tem uma linda história do Encontros, né? As nossas histórias foram se desenvolvendo individualmente, né, Vanilda? Como eu disse, né, o psicodrama me acompanhou na minha vida de nutricionista desde o começo. E eu sempre vi a arte, o teatro, como uma forma de você transmitir sem ser aquela coisa fechada, num quadradinho e tal. A minha primeira experiência, inclusive, antes de ter meu consultório, eu trabalhava numa usina de açúcar e álcool. Era um ambiente tranquilo, sossegado, imagino, né? E foi numa época que começou a falar das ISOs, da qualidade total. Começou, né, eu peguei essa fase. E a gente tinha que fazer uma apresentação dos setores, cada um do seu setor, e falando como que esse setor estava. Eu tinha 33 funcionários, 90% analfabeto. E eram os funcionários que tinham que falar. Como que eu ia passar um texto para eles e tal? Aí me veio a ideia, vamos fazer um teatro. Uau. E eles decoraram as falas. A gente ficou sentado e estudando junto, eles decoraram. E aquilo foi uma coisa tão revolucionária para a época. Eu estou falando da década de 90, tá, gente? Vocês nem tinham nascido. Foi um negócio tão revolucionário, tão marcante, porque a gente apresentou isso para os usineiros, né, do Brasil inteiro. E foi onde que eu também dei a guinada na minha profissão, né? Então, assim, eu falei, puxa vida, a arte é uma forma que qualquer um pode entender. Eu não preciso agora a gente está no ciclo aí de Dostoiévski e Machado de Assis, às vezes algumas pessoas falam pra gente, mas eu não sei se eu tenho essa complexidade toda aí para... Não, é arte, e a arte é incrível quando você se coloca diante de uma arte, você começa a sentir, você começa a falar, você começa a se perceber sem ser um profundo conhecedor daquilo lá. Aquilo transformou minha vida. E muitas vezes, né, e aí foi onde eu conheci a Vanilda, né, Vanilda? Eu ia para assistir um filme tão maravilhoso que eu falava, não é possível que esse filme vai ficar só essas 2 horas que eu sentei na frente da tela, que tinha aqui no cinema, não tinha locadora. E não é possível que tudo isso vai ficar aqui, só aqui. Não, precisa fazer alguma coisa. E foi aí que eu e a Vá começamos a pensar nessas coisas. Eu assisti aquele filme a incrível história do Benjamin Button. Eu assisti aquele filme, eu saí de lá e falava, eu tenho que fazer alguma coisa, não vai ficar só para mim, como que é isso, tal. Mas, mesmo sendo psicodramatista, eu não me permitia tanto ir para esses assuntos da psicologia, porque eu sou nutricionista. Aquela cabeça da formação lá dos anos 80 e tal. Se você é uma coisa, você vai morrer naquela coisa. E aí eu falei, não, eu vou chamar mulheres, meu primeiro pensamento, vou chamar mulheres, cada uma de uma área. Então tinha advogada, tinha psicóloga, tinha diretora de escola, tinha engenheira, tinha várias mulheres. Eu falei, mas aí eu tenho que fazer um link com a nutrição. Falei, assistam um filme, escolham uma cena que vocês mais gostaram e
relaciona um alimento com essa cena e traz para nossa reunião. Pronto, pois o alimento virou nutrição, acabou, né? E a Vá me chamou muita atenção, porque a Vá chega lá, a Vá, tô contando a tua história, a Vá chega lá com uma garrafa, sabe aquelas garrafas antigas de leite? Sim. Uma garrafa, olhei, leite, né, tal. Aí ela falou da cena dela, só que não era leite, era uma batida de coco. E aí ela falou do adulto e do infantil, do leite e do álcool, da bebida alcoólica. Lembra disso, Vá? Aquilo abriu minha cabeça. Eu falava, meu Deus, é isso mesmo, é nesse caminho que eu, né, que tem que ir. E a Vá sempre falava, Sandra, você tem que fazer isso, você tem que cobrar para fazer isso. E eu falava, mas eu sou nutricionista, né? Eu cobro a nutrição, essa parte. Até que, continua aí, Vá. Eu me aposentei, descansei um pouquinho, me aposentei do judiciário, fiquei só com o consultório, falando que eu ia diminuir o consultório, eu falo isso até hoje. É outra paixão. E aí, falei, gente, mas eu quero fazer aquilo que a Sandra faz como um segundo trabalho, ou como o meu primeiro trabalho, ou como meu trabalho de aposentadoria. E aí convidei a Sandra e a Bruna para sentarmos para falar sobre isso. Falei, Sandra, eu amo, e você não faz mais. Agora, você topa fazer como trabalho isso? A gente monta um trabalho para isso. Foi assim que nasceu o Encontros. Ele nasceu a gente vê o resultado na gente, da gente ver a demanda de pessoas que precisam, porque no consultório você está ali com uma pessoa que te traz uma demanda externa da vida dela, que você usa. Eu uso muita metáfora no trabalho. E as metáforas vêm da literatura, vem da música, então ela é recurso. O paciente traz o que ele viveu, o que ele leu, o que ele assistiu, isso é uma demanda de acesso ao inconsciente, dele poder se permitir ir se olhando. Então, olhando para tudo isso, nós entendemos que seria sim um caminho de cuidar da saúde, que é o que a gente sempre fez, mas ampliando com mais autonomia, né, incluindo algo que é fundamental para a saúde, que é o lazer e o convívio. Então, o Encontros, ele vem com esse objetivo, de que você possa conviver, que você possa trocar, que você possa falar, ouvir, num lugar acolhedor, num espaço sem julgamento, né, e isso vai entrando em você numa permissão de crescimento, porque a gente viveu essa experiência. Vivemos nesses bastidores aí das coisas que a Sandra convidava e depois eu ficava falando, você não vai fazer mais? Como assim, você não vai fazer outro? Sandra, pensa em outro, me chama que eu vou. Aí ela não chamou, eu fui lá, já convidei, né, como a Ela e a Bruna, e fizemos. Pessoal, para contextualizar vocês, o Encontros é formado pela Vanilda, pela Sandra, e tem a Bruna também, né? A Bruna não está aqui com a gente, mas também tem a Bruna. Isso, somos um trio mesmo. E hoje como é que funciona? Você falou dessa primeira Despertar, que foi com o Benjamin Button. Eu participei do último, que a gente leu A Cartomante do Machado de Assis. Isso. Como é que funciona hoje? Vocês mandam um conto? Como é que é? Conta um pouquinho pra gente. Então, assim, o Encontro surgiu antes da pandemia, né? O Encontros, dia 13, agora está fazendo 3 anos. Nós vivemos aí 1 ano de encontros presencial, né, com vários projetos, e o Travessias, ele derivou, né, ele veio do Voo Livre, que era um dos nossos projetos, que era, o start era um conto. Então, a gente selecionava o conto, as pessoas liam e a gente ia para a roda de conversas. Então, o Travessias começou na pandemia, está fazendo também 1 ano agora, né? Nesse período agora de março, está fazendo 1 ano. Então, como que funciona o Travessias? Como que é o Travessias, né? Sempre né, só para contextualizar um pouquinho mais, lógico que teve toda essa história e tal, mas a hora que nós decidimos trabalhar com Travessias, nós fomos fazer uma formação. Então, nós temos uma formação com um professor da Unifesp, uma formação de 1 ano e meio, né, Vanilda? Para a gente conduzir esses grupos. Então, a gente tem uma metodologia. Não é né, achamos que pode ser assim. Não. A gente tem uma metodologia. Então, como que nós trabalhamos? Nós estamos trabalhando em ciclos de 6 meses.
Então, nós estamos indo para o 3º ciclo. O nosso primeiro ciclo foi, nós escolhemos escritoras, né, mulheres, que falavam sobre o universo feminino. Então, foram 6 contos. Depois nós fomos, né, para esse ciclo agora, que a gente denominou de um encontro de Machado de Assis com Dostoiévski. Então, um mês é Machado e um mês é o Dostoiévski. Escolhemos o conto, isso nós 3 que fazemos, a gente lê vários para chegar em um que a gente acha que vai trabalhar uma emoção, um afeto, um sentimento, e aí a gente escolhe o conto. Depois que nós escolhemos o conto, os primeiros do primeiro ciclo, as meninas, né, que faziam a avaliação psicológica, a Vanilda Bruni, e eu estava ali dando meus pitacos, né, também. E hoje a gente tem convidados, a gente convida alguns psicólogos e quando não dá, a gente faz a avaliação psicológica. Então, tem toda uma técnica para chegar no que você participou conosco. Deixa eu só acrescentar. Sim. Acho que tem uma questão importante no que a Sandra está trazendo, né? Que foi essa questão da nossa formação, é uma formação de coordenação de leitura, que ela tem uma finalidade que vem de encontro com aquilo que a gente estava falando da saúde mental. Né? Ela possibilita que você entre em contato com você, que você amplie através da compreensão da narrativa, do conto, e que você se transforme com a escuta do que o outro também está te trazendo. Então, é um conjunto, é um caminho, né, dessa leitura que fez com que a gente colocasse isso no Travessias. Então, o Travessias, ele é essa experiência de você entrar em contato com você através de um conjunto de experiências que vão dentro do livro. É um livro onde o pilar que move tudo o que vem nele é o conto. Então, o conto, ele é o alicerce. É o disparador. Né? Com o conto, nós temos uma artista plástica que lê o conto e cria, inclusive eu trouxe aqui, ó. Uma ilustração, né? Ela cria uma ilustração com aquilo que despertou nela, aquele conto. Temos um enólogo querido, nosso parceiro também, que é o Paulo Cursino, a ilustradora é a Denise Once, que ele lê o conto e ele harmoniza um vinho de acordo com aquela narrativa, gente. E é assim, um presente. Um presente ver a Denise trazendo o que ela criou, ouvir o Paulo falando que vinho que ele buscou e por qual razão, a gente fica assim, extremamente tocada. Temos uma historiadora, que é a Jéssica Oliveira, que além de historiadora, ela também é psicóloga, mas na maioria das vezes ela atua no Travessias como historiadora, onde ela contextualiza aquela narrativa naquele período. Então, nós estamos lendo uma obra de 1800 e ela traz todo o processo histórico daquele período, que tem a ver com aquilo que o autor escreveu, o que mobilizou nele, o que estava acontecendo no mundo, que ele foi por aquele caminho. É belíssimo. Temos uma pesquisa muito profunda sobre o autor, né? A história de vida dele, as obras que ele tem. Então, assim, para quem tem curiosidade de conhecer, né, a história do autor, a gente entrega a história. Então, este livro, temos uma playlist que é uma delícia. Uma delícia. E tudo isso é fruto do conto que está sendo trabalhado. Então, o que desperta em cada profissional que vai fazer aquele aspecto do nosso livro. Tudo isso é uma experiência que a gente entende que você se permitindo entrar em contato com todos os seus sentidos, você está se permitindo se humanizar, você está se permitindo se flexibilizar, você está se permitindo cuidar da sua saúde. Se conhecer, né? E assim ficar saudável. Então, esse é o caminho que a gente cuida a cada mês. Se você pode participar da roda de conversa, que é o fechamento,
é uma maravilha. Se você não pode, você tem o seu livro com toda essa experiência para ler onde, quando quiser e puder. E recebe, se não pôde participar da roda de conversa, recebe a gravação. E é muito interessante que as pessoas que não vêm e recebem, eles dão o retorno do quanto foi importante ter ouvido outros olhares. Sim. Então, é muito E gratificante. eu queria fazer um parênteses de uma coisa que a gente falou lá no começo, né? Tem toda a metodologia, toda a técnica, o que nós vamos estudar, o que nós estudamos até hoje para isso, mas o que acontece antes de chegar na mão do nosso assinante? Nós experienciamos todo o processo. Então, é aquilo que a Vanilda falou lá no começo, passou por nós, né? Foi transformador para a gente. Sim. Então, eu falo, vocês começaram a falar do coração, o que a gente faz pelo coração. A gente sente uma energia e uma disponibilidade tão grande quando a gente está ali naquela roda, quando a gente está fazendo, porque é transformador para nós também, né? A gente acredita muito, porque a gente percebeu a transformação na gente também. Com então, certeza. eu queria reforçar isso. Com Sim, certeza. sim. E, gente, eu acho assim, muito, pra mim, né, conhecendo, assim, vocês, o trabalho de vocês, eu acho que é muito disruptivo, sabe? Porque vocês conseguem quebrar diversas barreiras. A primeira barreira que a gente já tinha de nutrição, a barreira do psicólogo, mas aí você tem a barreira da literatura, porque normalmente quando a gente fala de literatura, você vai lembrar lá da 5ª, 6ª série. Lá Que era obrigatório, né? Você tinha ou que então pra fazer a prova, né? ou então nos teus livros do vestibular, né? É. Que você, nossa, eu tenho que ler esse livro porque eu preciso realmente saber dele para minha prova, pro meu vestibular, né? Enfim. E vocês conseguiram juntar tudo isso em uma única coisa, assim, e o principal, né? Buscando o bem-estar do assinante de vocês. Acho que isso que é o mais importante, né? E como que é, aproveitando isso que o Lê falou, depois eu vou contar um pouquinho da minha experiência, como que é empreender na área de literatura aqui no Brasil? Como que vocês sentem leitura isso, é um né? negócio, Porque assim, uma coisa é a gente falando de Machado de Assis. Eu, pra mim, nessa época de vestibular, pra mim Dom Casmurro foi o único livro que eu li com prazer de ler realmente. Os outros eu li porque tinha que realmente ler. Então, Machado de Assis, eu acho que para alguns brasileiros é um nome um pouquinho mais, né, fácil de escutar e de até ler. Mas quando você fala em Dostoiévski, quando você vai para esses outros, como é que é empreender aqui no Brasil na área de literatura? Um grande desafio. Mais um, né, Vanilda? Um grande desafio. Eu acho, inclusive, que a gente empreendeu na área de literatura porque é uma paixão nossa. Porque se não fosse paixão nossa, né, e a gente só escutar o que a gente vê por aí, né, dessa relação com a literatura, talvez a gente não empreendesse, né? Mas é uma grande paixão nossa. Mas continua aí. Acho o fantástico, desafio. fantástico você levantar a paixão, e é mesmo, né? Isso faz parte da vida, né? Essa questão de ler e de ter... E é tão gostoso porque cada fase, isso foi vivido de uma forma, né? Então, a leitura de infância e a leitura da infância dos filhos. Então, isso realmente faz parte como algo que está dentro da gente. Além disso, como a gente sempre trabalhou com a saúde, e isso tem um preço precioso, ir para um outro trabalho também exigiu muito da gente de estudo, né? De, assim, a gente ter realmente a credibilidade para a gente dessa eficácia, né? E foi buscando esse conhecimento e vendo comprovadamente através da formação, porque a formação ela foi dada por um professor da Unifesp, e isso nasceu dentro da Unifesp, para humanizar os graduandos de medicina. E lá existe um trabalho na graduação, na pós, no doutorado, imenso sobre os benefícios da literatura. Então, isso tem uma comprovação científica, isso tem um caminho que confirma a nossa paixão fazendo sentido. Então, unir tudo isso faz com que a gente olhe para esse desafio assim com muita credibilidade, sabe? Um desafio que vai para além da nossa paixão, vai como uma ferramenta mesmo que as pessoas precisam conhecer, precisam experimentar, né? Porque é muito importante fazer terapia, é muito importante você buscar a ajuda profissional para aquilo que você necessita. E é muito importante você manter essa saúde. E essa ferramenta,
com a forma como a gente trabalha ela, desde da metodologia e todos os outros ingredientes que a gente agregou, fruto do que a gente entende como sendo benefício, ele é fundamental para manter essa saúde, para manter o lazer, para conviver com outras pessoas, para ter troca, para despertar a sua empatia e você reconhecer naquele personagem, você reconhece coisas suas, boas e difíceis. Isso é muito bom. E um diferencial que a gente vê, e isso nos apoia muito, é que o Travessias não fala de quantidade de obras lidas, mas na qualidade da leitura da obra. Você pode passar uma vida lendo uma obra que você vai aprender com aquela única obra. Porque dependendo do momento que você está passando na tua vida, a fase que você está na tua vida, você enxerga outras coisas naquela mesma obra. Então, a gente vê muito, lê um livro por mês, no final do ano você leu tanto. Não é o nosso foco. É o que... Inclusive, nós temos o relato de uma assinante nossa que ela falou assim, eu nunca mais li como eu lia antes. Hoje eu leio e sinto. Olha que coisa profunda, né? E isso, no mundo de hoje, ter até um pouco mais de paciência, né? Porque nem música a gente tem paciência para escutar mais. Não. O que é o TikTok hoje? É 10 segundos de música, 30 segundos, né? É você ter só aquela parte e esquecer o resto. Então, a literatura, o livro é algo que, sei lá, se não tiver projetos como esses de vocês, se não tiver apoio disso, a gente corre um sério risco aqui no Brasil, acho que no mundo também, disso acabar se perdendo, né? De acabar se perdendo esse gosto, essa vontade e essa própria paixão pela literatura. Pelo menos é o que a gente vê no dia a dia, né? Se a gente continuar aqui apresentando a leitura para os nossos jovens como algo obrigatório, desses autores que talvez... Você acha que um jovem de 17 anos vai ler um Graciliano Ramos, vai ler um José de Alencar? Não tem muita maturidade para ler uns clássicos como esse, né? E, infelizmente, é o modelo que a gente atua hoje aqui, né? Sim. E aí eu até queria perguntar, né? E essa caixinha que vocês trouxeram aqui pra gente, pra mostrar? Essa é uma... Porque o Travessias, ele tem 3 formas de você assinar. Né? Essa do box é o Travessias. Inclusive, o nome das nossas assinaturas são trilhas feitas aqui no Brasil. Então, essa é a Ouro, Travessias Ouro, que vem numa box com tudo aquilo que nós já falamos, né? Então, ajuda eu a abrir aí. Então, aqui na caixa, além de vir o livrinho, ela vem o vinho que foi harmonizado, né, do jeito que a Vanilda falou. O enólogo, ele lê o conto, a gente passa por uma reunião entre nós. Então, vem a ilustração, que também a Denise, né, a Denise Once, ela lê, discute, a gente levanta as emoções, os afetos, tal, e aí ela faz a ilustração. Vem o livrinho que você tá aí, né? Aqui vem o livro, então, o vinho. Então, por exemplo, o Paulo, ele harmoniza as uvas, ele harmoniza a região e, inclusive, ele harmoniza o nome do vinho, né? Esse daí tá acabando com a tua surpresa do mês agora. Eu não vou ver, não. Mas esse conto, ele traz muito sobre a irreverência, sobre essa forma, né, de ver as situações com um outro olhar. Então, ele trouxe esse rótulo, né? Que até o irreverente é escrito de uma forma irreverente. Então, ele vem um mimo, né? Que tem uma relação, tudo tem uma relação com o conto. Tudo é a partir do conto. A playlist é a partir do conto. E a gente já teve vários, por exemplo, um relato de um assinante nosso, foi em janeiro. O conto foi 2 suicídios do Dostoiévski. Janeiro, começando o ano, a gente, 2 suicídios, né? E aí ele falou que ele terminou de ler, ele ficou meio, né, para baixo e tal. Aí ele pôs a playlist. Mudou. Ele falou, mudou. Ele conseguiu ver a história de uma outra forma. Então, é isso. Essa experiência é para aguçar todos os sentidos. Todos os sentidos. Uma história não tem... E tudo isso na vida é assim, né? Não tem só um ponto de vista. E quando nós vamos para a roda, aí você pode falar da experiência para a roda de conversas, quando você começa a escutar os pontos de vista, você fala, como que eu não pensei nisso antes?
e você sai muito mais ampliado. Para mim o que foi mais forte nessa experiência que eu tive na vez passada foram duas caídas de ficha, assim, né? Primeiro é um exercício de empatia, porque você se coloca mesmo no lugar das personagens em si. O conto que a gente leu, ele tem 4 personagens principais, 3 mais a cartomante. E você ali no meio do conto, você vai se colocando no lugar, né? Eu convido todo mundo a ler, porque é um conto belíssimo, é um conto maravilhoso. Você vai se colocando no lugar, você vai falando, mas ele fez isso, por que ele fez isso? E uma outra coisa que me trouxe ali muito forte foi, até eu comentei no dia lá, que esse conto ele começa com a mulher dizendo que ela foi na cartomante para ter certeza que o amante dela realmente a amava, né? E ele não acreditava em nada dessas coisas. Só que quando ele foi confrontado, o que ele fez foi ir na cartomante também para ter certeza de que nada ia acontecer com ele. E eu lembro que eu compartilhei que assim, que nós seres humanos, é um pouco do que você falou, Vanilda. A gente é diferente dos animais porque a gente tem esse consciente, essa razão. Mas na hora do vamos ver, a gente precisa se agarrar em algo, seja na religião, seja numa cartomante, seja na natureza. Precisa de algo para nos deixar mais confortável e para deixar a gente, né, mais assim, sei lá, seguros de si, né? Mas esse algo, Ivanilda, você me corrige ou completa se for necessário, esse algo é importantíssimo. Nós fizemos um conto da Virginia Woolf, A Marca na Parede, e ela vai sutilmente trazendo coisas reais para sair de um processo de depressão, né, um processo de tristeza profunda. Então ela fala de um galho que bateu na janela e que trouxe ela para a realidade. Ela fala da natureza, ela fala da paisagem. Então esse algo, né, é importante para a gente, né, aterrar em alguns momentos que a gente está perdendo. E é aí que entra o trabalho do Travessias, que às vezes você nem tem noção que aquela emoção, aquele sentimento está rondando a tua vida. E aí você vê um personagem e fala, puxa, mas é uma coisa que eu sinto, né? O que o pessoal está falando sobre isso? Às vezes te desperta antes de você estar lá no fundo do poço, né? É bem lindo, porque, pegando um exemplo, né, tem um conto que eu acho bastante pesado, mas que ele toca muito nos nossos tempos atuais de loucura, de tanto trabalho, que é a Metamorfose. E ele traz a transformação de um caixeiro viajante em inseto, né? Ele acorda inseto. E toda uma reflexão do excesso de trabalho, da falta de vida. E olhar para isso, inevitavelmente, nós temos que olhar o que a gente está fazendo. Será que eu também não estou num excesso de cobrança de mim, de pouco lazer? Então, é isso que a gente compreende que o Travessias se propõe e a gente fica muito feliz, né, de ver que ele alcança. Ele alcança exatamente que você possa se identificar, o que você possa se descobrir, o que você possa refletir sobre coisas boas que você tem e fáceis em você, que muitas vezes passa despercebida. Então, não importa qual é o caminho, se vai te acionar coisas delicadas ou se vai te acionar os seus recursos. O importante é que vai te levar a buscar cada vez mais se conhecer. Porque nós temos todos os aspectos dentro da gente. E os contos, né, a leitura, a arte, ela nos abre esse encontro com leveza, porque a gente projeta na obra coisas da gente, e isso pode voltar de uma forma muito mais delicada, suave, e a gente pode acolher, né? Então, é um jeito de olhar para o espelho muito prazeroso e muito delicado. Eu acho que é bem isso. Gente, sensacional, que tudo que a gente ouviu aqui, assim, teve partes aqui que eu fiquei até arrepiado. Nossa, aquela parte do pessoal lá da onde surgiu, que foram fazer o teatro, né, que eles declararam tudo, assim, nossa, até arrepiei de novo. Você imagina depois de tomar um vinho desse. Não tem limite. E como que as pessoas fazem para encontrar vocês? Eu gostei, né, do que eu vi, até as pessoas que estão ouvindo a gente, que estão assistindo a gente, né? Como que elas fazem para encontrar vocês, para saber mais do encontro, para falar com vocês? Como que eles fazem? Vamos lá. Tem várias formas para nos encontrar.
A gente tem um Instagram, né? E aí eu vou dar uma olhadinha, porque é tanto www... A gente coloca na descrição do vídeo aqui. Coloca? A gente então coloca na descrição ótimo. do vídeo. Então tem o Instagram, tem o nosso site, tem o nosso WhatsApp, tem o telefone da nossa sede, né? Então, assim, é fácil de nos encontrar. Nós estamos à disposição para tirar dúvida, né? Para explicar. E a gente faz esse trabalho, sim, sabe? Nós temos uma pessoa que cuida, né, do nosso WhatsApp, ela liga, ela conversa, ela tira dúvida. Quando o nosso futuro assinante tem algumas questões que talvez ela não saiba responder, a gente mesmo entra em contato. Então, o nosso trabalho, e a gente não quer perder essa característica, ele é bem caseiro, bem artesanal, mas assim, é muito profissional também, né? Então é fácil, né? Entrar em contato, se relacionar com a gente é bem fácil. Mas com o Instagram é legal de colocar pra galera que tá ouvindo a gente, né? Então depois você pode procurar aí. Vou procurar. Vanilda, fala aí que eu fico procurando. Só pra gente passar aqui para todo mundo. Ah, que legal. Acho que quando a Sandra fala dessa nossa abertura para estar com o assinante ou com quem gostaria de estar, faz parte realmente de como a gente lida, né, com o ser humano, que é um espaço de acolhimento, é um espaço de proximidade, é isso que a gente propõe. Então, isso ele entra na nossa atividade profissional, no nosso jeito de ser, e a gente entende que ele passa pelo livro, ele passa nas rodas, então fique super à vontade para perguntar. E é importante falar também, né, Vanilda, que esse fechamento, essa reunião do grupo é online, então uma pessoa de qualquer lugar do mundo, ela pode se inscrever, ela vai receber todo o material e vai poder participar desse fechamento. É, né? verdade, olha, na pandemia nós tivemos... participantes do Canadá, Estados Unidos, Espanha. Então, realmente, o online proporciona isso, sim, né? Então, só voltando aqui no Instagram, o nosso Instagram, e um detalhe do nosso nome, porque a gente está falando encontros, não é uma forma errada de falar encontros, é e esse simbolizando o interno mesmo, né? É encontros, mas o Instagram é travessias, _encontros com IRP. Ok. Está anotado, vai estar na descrição do vídeo, quem está ouvindo pode entrar aí. Gente, já deu quase 1 hora de papo, nem parece. Mas para encerrar, a gente tem uma pergunta que a gente vai fazer para todo mundo que passar por aqui, que é a seguinte: a gente está no Rio Preto Cast, a gente queria saber a relação de vocês com o Rio Preto. A gente está aqui hoje no estúdio, no coração de Rio Preto, vocês viram que é bem na Praça Rui Barbosa, também no meio de Rio Preto. E a gente queria saber a relação de vocês com o Rio Preto, de onde veio, como que é essa relação de vocês com a nossa cidade. Nossa, é de paixão. Eu sempre amei Rio Preto. Eu não morava aqui, mas a minha infância, as férias, tinha que ter Rio Preto, né? A família do meu pai era daqui. E casando e vindo para cá é a realização de um sonho que eu sempre quis morar em Rio Preto. Meus filhos nasceram aqui, a minha carreira eu construí aqui, os meus amigos estão aqui, além da minha cidade de origem, né? E por onde eu passei, mas construí amigos queridos aqui, né? Então, é de muito amor e é muito prazeroso ver essa possibilidade de crescer aqui, de construir aqui, de estar com novos desafios aqui. Então, Rio Preto é muito bom. O Rio Preto, para mim, né, é minha base. Eu nasci aqui em São José do Rio Preto. Eu saí de Rio Preto somente para estudar. Então, eu fiquei 5, 6 anos fora daqui de Rio Preto. E voltei para cá. Então, aqui é minha base. Minha família toda está aqui, né? Meus grandes amigos também estão aqui. E Rio Preto, às vezes, as pessoas falam as pessoas são difíceis, né? De aproximar. Talvez a gente tenha um pouco disso, sim. Mas quando a gente se aproxima, a gente é amigo. A gente é amigo. E eu posso falar isso porque eu sou de Rio Preto. A gente é amigo. É verdade, né? Gente, obrigado pelo convite, por aceitarem o nosso convite, né? Sim, foi lindo. Foi realmente sensacional estar aqui com vocês. Obrigado pela disponibilidade de vocês de estar aqui com a gente. E eu queria abrir para vocês deixarem uma mensagem aí para quem está nos ouvindo, né, nos assistindo.
pra gente fechar nesse encontro que realmente, sim, foi top. Olha, a minha mensagem, você falou que arrepiou, eu arrepiei também. Eu fico muito emocionada quando eu vejo jovens como vocês, né, tão disponíveis, né, tão de igual para igual com a gente que é mais velho, né, tão abertos para aprender e para levar esse conhecimento de vocês. Então, assim, quem está nos ouvindo e às vezes está meio desesperançoso, olha para esses 2 meninos. Eles vão longe, vocês vão longe, com certeza. E eu me sinto muito honrada de estar aqui com vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Que lindo. Nem preciso falar. A Sandra falou exatamente tudo que eu assino embaixo, está no meu coração. Gente, uma delícia, né, ver vocês fazendo esse trabalho. Super grata por terem nos convidado. É um prazer poder compartilhar, né, o que a gente acredita e ver vocês abertos para levar, né, outros olhares para quem estiver assistindo vocês. Então, super parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Muito obrigada. E é muito isso. Conheçam-se, né? Eu acho que conheçam-se, se permitam. Acho que a grande mensagem é essa, né? O Lê falou uma palavra que eu não tinha pensado para falar do encontro, que é disruptivo. E é uma disrupção mesmo. Você buscar saúde mental com clássicos da literatura, com um vinho, com uma playlist, com uma ilustração. Eu sou fã do projeto, eu acho sensacional. Espero que mais pessoas, depois da gente falando aqui, embarquem com a gente nessa caminhada, meninas. Agradecer demais vocês, agradecer demais pela presença. Para você que está nos assistindo, nos ouvindo, semana que vem tem mais um episódio. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, né? Tem YouTube, tem Instagram, tem Facebook, tem até TikTok, canal de cortes no TikTok. Sigam a gente, Rio Preto Cast, todas as redes sociais é @Rio Preto Cast, pode seguir a gente. Nos vemos semana que vem, né, Lê? Nos vemos semana que vem. Tem alguma sugestão? Manda aí pra gente. Estamos sempre disponíveis para falar com vocês. Até mais, tchau!